Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos gravando mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Mostrar que Cristo já era Deus antes de ter vindo à Terra. Então vamos abrir a Bíblia e meditar. Normalmente sempre costumo fazer o estudo com oração. Alguns a gente até passa, mas na meditação vamos orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, pelos Teus ensinos. Fica conosco nesse estudo, nessa meditação. Nós pedimos por Jesus. Amém. Bom, a divindade de Jesus é um ponto fundamental para a nossa fé. Nós temos que acreditar em Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador, como Rei e algumas outras prerrogativas de Cristo. Jesus, na Bíblia, entre nomes e títulos, Jesus tem mais de 120, entre nomes e títulos, Messias, Luz do Mundo, Caminho. Então, entre nomes e títulos, Jesus tem mais de 120. Bom, a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 2, no verso 9, eu já até deixei preparado aqui, assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ou seja, nele habita toda a plenitude da onisciência, nele habita toda a plenitude da onipotência, da onipresença. Cristo, para ser Deus, um ser precisa ser criador, Cristo é criador. Então, Jesus ele não foi criado, Jesus é criador. Quando se fala Filho de Deus, é um título que se dá a Jesus, tá? Não é que em si que ele é filho, então ele foi criado, longe disso. Jesus ele tem vida em si mesmo. Em João capítulo 10, no verso 18, ele diz que ele tem a vida em si mesmo, ele dá e a toma de novo. Vamos avaliar, então, pela Bíblia, quem era Jesus antes de ter vindo à Terra. No livro do Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, já diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes de Jesus vir à Terra, ele era Deus. Foi Jesus quem criou. Se a gente continuar a leitura aqui, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é Deus criador também. Tá? Ele era Deus. Jesus, ele, como eu já disse no começo agora, no princípio, Jesus não foi criado. Jesus tem vida por si mesmo. Vamos em Isaías, capítulo 9, no verso 6, de Isaías, no capítulo 9, no verso 6, nós vamos deixar bem claro isso aqui, que Jesus, ele não foi criado. Olha só que interessante, nós avaliarmos esse verso aqui. 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então Jesus é o Pai da eternidade. Quando nós falamos de eternidade, normalmente a gente só pensa na eternidade futura, mas Jesus já existiu já na eternidade passada, Antes dos tempos eternos. Miqueias capítulo 5, no verso 2, Miqueias deixa claro aqui. Deixa eu abrir Miqueias. Miqueias é um livrinho pequeno, logo depois de Amós. Ele aqui, Miqueias 5:2, uma profecia falando que Jesus viria à terra. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós não conseguimos imaginar isso, não entra na nossa mente. Normalmente, como eu já disse, nós só pensamos na eternidade do futuro, mas Jesus já existiu da eternidade antes dos tempos eternos do passado, da eternidade passada,
que não cabe na nossa mente. Por isso que ele é o Pai da eternidade. Então, se ele é o Pai da eternidade, Jesus não foi criado. Tá? Jesus se fez homem, então ele se fez homem, então ele nasceu de mulher, como diz Paulo, na plenitude dos tempos. Bom, mas quando nós estamos falando da divindade de Cristo, a divindade de Cristo é apresentada tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. O Novo Testamento fala também da divindade de Jesus. Por exemplo, Romanos capítulo 9, no verso 5, olha só que interessante. Romanos, já deixei meio preparado aqui, 9, verso 5. Então, a Bíblia, ela marca todos os passos de Cristo, né? Até como ele viria à terra. Diz que Jesus viria da linhagem de Judá. Outra oportunidade, nós teremos um estudo mostrando todos os passos como Jesus veio, né? A Bíblia relatando tudo certinho, o tempo, a data, a linhagem. Tá? Aqui dá um relance aqui, ó. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Jesus descendeu, né, dos israelitas, dos judeus, e ele é Deus bendito para todos sempre. Então Jesus, ele é Deus bendito para todos sempre. E Jesus não é um Deus pequeno, Jesus é um Deus grande. Paulo fala isso aqui lá em Tito, escrevendo aqui para Tito, Paulo, no capítulo 2, no verso 13, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, achei. Tito aqui, ó. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então Jesus é o nosso grande Deus. Tá? Nós estamos aguardando a nossa salvação através de Cristo, nosso grande Deus. Jesus, como eu já disse, ele era conhecido tanto pelos judeus, né, como Deus, tanto pelos... Lógico que na época que ele veio, os fariseus viam até a divindade dele, mas não aceitavam, né, porque Jesus veio de uma maneira muito humilde. Tanto é que se a gente for ver bem aqui em Mateus capítulo 22, olha só você vê que eles reconhecem, os judeus reconheceram, mas não admitiam isso, a divindade de Cristo. Mateus capítulo 22, no versinho 15 e 16. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhes os discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então eles estavam citando aqui o livro de Samuel, né? 7,16, quando Samuel foi ver lá, Deus falou para Samuel que Deus não vê como o homem vê. Então Jesus não via como o homem via, porque Jesus tinha toda a plenitude de divindade. Ele tinha onisciência, então ele via o coração, ele lia o coração. Eles reconheciam a divindade de Cristo. Se Jesus não fosse Deus, Jesus também não poderia ser adorado. Então, os próprios discípulos reconheceram que Cristo é Deus. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, verso 28. O profeta, né, João, o discípulo, o apóstolo, né, em sua carta, na 1 João, no capítulo 5, no verso 20, olha o que ele diz de Jesus. Olha só que interessante. 1 João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para recebermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, todos os discípulos reconheciam a divindade de Jesus. Tomé, João, Pedro também reconhecia, né, a divindade de Cristo. Todos os discípulos, né, sabiam que ele era o Messias, o prometido. Por exemplo, Davi, até os profetas, Davi,
nossos patriarcas também reconheciam. Salmos capítulo 50, no verso 3, assim, ó: vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Então nós estamos esperando a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, né? E Davi faz essa profecia referindo-se a ele como Deus. Ó. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Porque quando Jesus voltar, em Tessalonicenses capítulo 4, no verso 16, mostra que vai vir com sons de trombetas, né? Com todos os anjos dos céus. Então Jesus vai vir sem ter silêncio, vai ter um barulho mesmo em toda a terra. Toda a terra vai ver a volta de Cristo. A divindade de Jesus, ela é em todos os tempos. Gente. Jesus, ele é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Então nós temos que acreditar em Cristo como Deus, como Senhor, como Rei, como Salvador. Então isso é importante nós entendermos. Deus para nós adorá-lo. Senhor porque ele é o dono de tudo. Rei porque ele tem que reinar na nossa vida. Como Salvador porque ele é o único Salvador que nós temos. Não existe outro nome entre os homens pelo qual nós seremos salvos. Então são as básicas, cinco características básicas que nós temos que querer em Cristo. A divindade, nós vamos acreditar que Jesus Cristo até no último dia nosso aqui na terra, até na sua volta. Porque o que nós diremos para Cristo quando ele vier? Isaías capítulo 25, verso 9. Vamos ver o que nós vamos ter que dizer. Nós diremos a ele, né? Todos aqueles que acreditam na divindade de Cristo. Isaías 25, verso 9. Olha só que interessante. Naquele dia dirá: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperava, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, quando Jesus estiver vindo, nós vamos dizer para ele: este é o nosso Deus. Nós estávamos esperando por ele. É o Deus, nosso Deus Salvador. Então, a pessoa que não acredita na divindade de Jesus, não tem como ela ser salva. O próprio Cristo que está dizendo isso, não sou eu. Vamos ver João capítulo 8, no verso 24. Quem não acredita na divindade de Jesus não vai ser salvo, vai morrer em pecado. Olha só o que diz aqui, João 8, verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então não acreditar na divindade de Jesus é um pecado grave, é um pecado para a morte, morte eterna. Possa reinar na nossa vida, ser o nosso Deus, ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador, e quando ele voltar, nós possamos estar em pé e dizermos: este é o nosso Deus, quem nós esperávamos. Que Deus abençoe a todos nós. Esse é o nosso desejo, nossa oração. Amém.